Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal Palavra com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. Eu já quero falar com você que muitas vezes não entende porque as coisas na sua vida não fluem. Será que você tem confiado em pessoas que você não deveria confiar? Será que você tem contado seus sonhos, seus projetos para pessoas que não deveriam saber? Será que você acha que todo mundo é bom? Que ninguém tem um coração tão ruim assim que possa te prejudicar? Será que não é o tempo certo de falar e você tem falado? Nós precisamos entender que há situações que nós passamos e não foi a vontade de Deus. É consequência de atos que nós praticamos. Nós sabemos que tudo que eu plantar, eu vou colher, não é isso? Essa é a lei, tá? Da semeadura. Então nós precisamos prestar atenção no que sementes que eu tenho plantado. Às vezes você trabalha em determinado lugar, faz parte de uma igreja, né, entre seus familiares. Você às vezes fala coisas que não deveria ter falado. Comenta com alguém algo que não deveria ter comentado. Por quê? Porque nós confiamos sempre na pessoa, não é assim? Então você tem que entender uma coisa. Quando eu tenho uma pessoa que eu confio, às vezes tá acontecendo uma situação no meu casamento, né? Não tô bem, meu marido falou ou fez alguma coisa que eu não me agradei, tô chateada e a gente quer falar, né? Então, o melhor lugar para você falar é com Deus, é entrar no seu quarto, abrir sua boca e falar com Ele. Eu sei que nós mulheres temos dificuldade nisso, tá? Eu também sou mulher, eu sei como que é. Às vezes é aquela angústia, aquela situação que estamos passando e a gente quer desabafar, não é verdade? A gente quer falar. E nós confiamos em pessoas. Tem aquela pessoa que fala, não, essa aqui eu posso contar. Aí você conta a sua situação para ele, para ela, né? E eu estou falando do casamento, mas pode ser um projeto que você está aí no seu coração. Talvez vai realizar alguma coisa, vai vender alguma coisa. Está pensando em algo, né? Que é bom para você e você quer falar. E aí você traz para sua vida uma situação para você passar, uma dificuldade que você poderia ter evitado se simplesmente você ficasse com a boca fechada. Entende? Então Deus quer que você seja resguardado disso. Deus quer mudar a sua história. Deus tem colocado algo no seu coração. Deus tem colocado algo para você correr atrás, para você colocar em pauta na sua vida, e isso é para você. Se fosse para falar para outras pessoas, ele tinha anunciado aí, né, de uma outra forma, mas sai com você. Deus colocou no seu coração. Com quem eu posso contar? Com meu esposo, com a minha esposa, com um círculo de pessoas muito pequeno. Às vezes um mentor, uma mentora, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus que você confia plenamente. Então você pode estar ali falando, olha, estou passando por isso, estou precisando de ajuda, estou pensando em fazer isso, eu peço que você olhe por mim. O que você acha de fazer isso? Então você vai ter um conselho ali de um homem, de uma mulher de Deus. Mas isso é muito raro. Não é com todo mundo que você pode contar. Entende? Precisa buscar sabedoria nisso. Nós observamos Jesus. Jesus tinha ali 12 discípulos. E ele contava sempre ali com 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Houve mistério que Jesus falou somente para eles. Poderia Jesus ter reunido os 12, não é verdade? E falado, olha, vem aqui comigo, preciso falar tal coisa, ou mostrar tal coisa. Tem um processo ali que Jesus sai, né, para buscar Deus e leva ali Pedro, Tiago e João. E ali o poder de Deus é manifestado. Eles ouvem a voz de Deus. Ele vê ali como realmente Jesus é o Filho de Deus, né? Naquela ocasião. E quando acontece aquela situação, Jesus fala para eles, não é para contar para ninguém. Por quê? Não era hora ainda de contar para ninguém. Então imagine só como que eles ficaram, né? Eles ficaram surpresos, eles ficaram assim, atônitos de ver aquela situação, de ver aquela grandeza, o poder de Deus sendo manifestado. O próprio Deus Pai falando ali acerca de Jesus com eles, né? E eles tiveram até medo, ouvindo, vendo aquela situação, vendo aquele mistério. E ele não falou nada para ninguém. Então, observa que o próprio Jesus já nos deixou um exemplo aí. Tinham 12, ele poderia ter falado com os 12, mas ele tinha sempre aquele que era mais chegado. Isso é normal. Então, talvez você tenha um amigo, uma amiga mais chegada, né? Talvez não, seu amigo é seu esposo, é sua esposa, sua mãe, seu pai. Mas nós, na alegria de querer falar o que está acontecendo, às vezes recebeu uma promoção, está feliz, e começa a contar numa reunião de família, ai gente, estou muito feliz, agora né, fui promovida, estou muito feliz, vou trocar de carro, vou comprar uma casa, vou fazer... E acha que todo mundo vai estar ali junto naquela alegria, e não, gente.
Há pessoas que não vão estar torcendo por você e isso é normal. Há energias ruins que podem vir sobre a sua vida e que você vai ter que passar por um processo mais difícil, algo que viria para sua mão de uma forma mais tranquila, você vai ter que se posicionar em oração, em batalhas espirituais. Vai ver ali, vai sentir retaliações no mundo espirituais, algo que você poderia ter evitado. Às vezes está próximo a receber uma bênção, mas porque abriu a boca, perde a bênção, né? De repente trabalha num lugar e ali o seu chefe já falou, olha, eu estou pensando em você aí para esse cargo que vai surgir, quero te promover. E aí você já conta para um amigo, nossa, fiquei sabendo que talvez esse cargo vai ser meu. Ah, é, que bom. Aí você ficou sabendo? Esse cargo parece que vai ser de fulano. É mesmo? Aí vai indo, vai indo. De repente chega até na pessoa que tinha te falado e fala, como assim? Eu comentei com ele, não é nem certo. Comentei com ele, com ela. Então já vi que essa pessoa não é a pessoa apropriada para o cargo, né? Eu não posso confiar nela. Esse cargo é de uma pessoa que eu tenho que ter confiança. Já provou ali para mim, né, que eu não posso confiar. E aí perde a bênção. Por quê? Porque abriu a boca. Isso foi algo que veio agora no meu coração. Um exemplo para nós entendermos. Porque às vezes não recebemos a bênção de Deus. Às vezes Deus fez uma promessa, mas você mesmo que estragou essa promessa. No vídeo anterior eu estava falando a respeito disso. Que às vezes nós recebemos uma profecia, uma promessa de Deus, não se cumpre porque não foi Deus que falou. Outras vezes foi Deus que falou, não é o momento ainda. E outras vezes nós estragamos a bênção de Deus em nossas vidas. Isso pode acontecer. Por exemplo, Moisés. A promessa de entrar na terra prometida era para todos eles, principalmente Moisés, que era o líder. E Moisés teve uma atitude diante de Deus de desobediência, e isso fez com que ele não entrasse na terra prometida. Isso fez com que ele não vivesse essa promessa que era para ele. Então Deus mentiu? Não, Deus falou que era para ele, mas ele estragou tudo com a atitude que ele teve de desobediência diante de Deus. Então isso pode acontecer conosco. Às vezes Deus falou para nós que vai fazer algo, e isso é para ficar para nós. Fecha a boca, peça a Deus sabedoria, discernimento, e vai fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Confie em uma pessoa assim, o seu esposo, a sua esposa, sua mãe, seu pai. Mas cuidado, porque não é todo mundo que vai estar torcendo por você. Não é todo mundo que vai estar no mesmo propósito, na mesma energia que você está. E isso pode fazer você perder a sua bênção. Nós temos que ser sábios diante de Deus. Não é isso que a palavra nos diz? Ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Prudente, né? A serpente sempre está atenta, ela está prudente ao que está acontecendo. E nós devemos ser assim. E ser simples como uma pomba. Ter aquele coração aberto para entender a vontade de Deus, fazer as coisas conforme o querer dele, estar no centro da vontade dele. E Deus vai permitir que você viva um milagre. Deus vai permitir que você viva esse sonho que está no seu coração. Mas temos que ter sabedoria. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar aqui Esther. Esther, ela teve muita sabedoria, né? Esther era judia e o povo judeu ali não era bem visto. Esther estava sendo acompanhada, né? Estava sendo levada para concorrer a um cargo muito importante. Ela poderia se tornar uma rainha, como se tornou. E Mordecai fala para ela, não fala para ninguém que você é judia, porque isso poderia estragar tudo. Isso poderia estragar os planos de Deus para a vida de Esther. E Esther ouviu. Então Esther poderia estar muito feliz quando ela chega ali, as pessoas atendem bem ela, as pessoas acham a graça nela, está aqui escrito na palavra. E ela poderia pensar, eu vou falar só para ele, né, que está aqui sempre comigo, que está me ajudando, ela que está aqui comigo. Não, ela ficou quietinha, não falou nada, está aqui, ó. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Então ela ficou quietinha, fez tudo o que tinha que ser feito ali, ficou um ano ali em tratamento, com especiarias, cuidando da sua beleza, se preparando para entender como que uma rainha se comporta, né, diante do rei, mesmo porque ela era uma pessoa muito simples, ela era pobre, ela não tinha aquela sabedoria, aquela cultura de uma pessoa que vive dentro de um palácio. Então ela ficou ali sendo preparada para ser rainha. E naquela preparação, uma hora ou outra ela poderia ter falado, mas ela ficou quietinha. Imagina se ela está naquele processo do tratamento, dos cuidados, um curso que ela estava fazendo ali, tendo aquela mentoria, né, como nós falamos hoje, no dia de hoje,
E ali naquele processo ela escapa ali. Ah, eu sou judia. É mesmo? Que legal, que interessante. Ali ela fica quietinho. Você tá sabendo o quê? Essa moça aí, ela é judia. Não acredito. Não, o rei não vai querer. O povo judeu não é visto com bons olhos. Então tira ela. Infelizmente, aí ela tá lá linda, maravilhosa, e alguém chega nela. Quantas vezes isso não já aconteceu, não é verdade? E aí chega nela e fala, isso é preciso conversar com você. Oi, pode falar. Olha, infelizmente está encerrado o seu processo seletivo, né? Como você é judia, para nós aqui não é legal, não tem nada a ver. E ali encerrar, ali ela ser reprovada antes mesmo de ter conhecido o rei. Entende o que eu estou falando? Entende o que o Espírito Santo de Deus está falando? Então ela ficou quietinha. E no versículo 20 diz novamente, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mordecai, como quando a criava. Ou seja, ela era obediente, né? Ela estava ali respeitando aquilo que Mordecai falou. E isso fez com que ela chegasse ao trono. E teve um momento que ela teve que declarar quem ela era, mas no momento certo, no momento oportuno. Então é isso que nós precisamos entender. Ela aqui não está mentindo, ela está omitindo. E no momento certo, na hora que era para ela declarar, ela declarou de que linhagem ela era, quem era realmente o seu povo. E nesse período, isso foi usado em benefício. Por causa disso, Deus entrou com providência na vida de Esther. Então é isso, cuidado. Às vezes Deus colocou algo no seu coração, um sonho, um projeto, fecha sua boca. Novamente, mais essa mensagem, tá? Eu tenho aprendido muito acerca disso e tenho procurado colocar em prática. Eu já passei consequências na minha vida por abrir a boca no momento errado. Eu já passei consequências na minha vida, não recebi a bênção do Senhor, me prejudiquei, passei por um processo difícil por confiar em pessoas que não tinham o coração de Deus. Por confiar em pessoas que queriam apenas me destruir, me prejudicar. Mas se eu tivesse fechado a minha boca, eu não tinha passado por aquela situação. Então, que sirva de exemplo para você. Feche a boca, Deus quer mudar a sua história, conte somente com Ele. Confie em Deus e a vitória é sua, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.